Uma instituição financeira empresta o mesmo capital a cada uma de duas pessoas A e B por um mesmo período de tempo T. A pessoa A toma emprestado esse capital em regime de juros simples e B em regime de juros compostos, ambas a uma mesma taxa anual. Decorrido o tempo T, ambas pagam o mesmo montante M, capital mais juros. O gráfico que melhor representa a evolução do montante a ser pago por A e B nessa situação indicamos aqui inicialmente o montante pago por A, que será igual ao capital tomado emprestado por A, mais os juros sobre esse capital tomado emprestado por A. O montante a ser pago por B, a instituição financeira, seguirá a mesma lógica, só que na construção dos juros é que haverá diferença, uma vez que o regime de juros para a pessoa A é o regime de juros simples, enquanto o regime de juros para a pessoa B é o regime de juros compostos. Informações do enunciado são: o montante A é igual ao montante B, que é igual a M. Está aqui informado que ambas pagam o mesmo montante. CA igual a CB, que é igual a C, onde CA é o capital tomado emprestado por A e CB é o capital tomado emprestado por B. Note que é o mesmo capital a cada uma das pessoas A e B. E, finalmente, a taxa anual de juros sobre o capital tomado emprestado por A é igual à taxa anual de juros sobre o capital tomado emprestado por B, que chamaremos de T. T grande, T pequeno é o tempo. Podemos então escrever que MA é igual a C mais JA, onde substituímos aqui apenas o CA por C, usando essa equação. E agora vamos mostrar como é formado o juros simples. Temos o produto de T grande, que é a taxa anual, pelo tempo durante o qual esse capital ficou emprestado, pelo próprio valor do capital. Então, esses três fatores gerarão uma parcela que será adicionada ao capital tomado emprestado por A, formando o montante de A, isto é, o valor que A deve restituir à instituição financeira. Observe que esta equação MA igual a C mais TTC tem a constante C, tem a constante T, T grande, que é a taxa anual de juros, e tem aqui Tzinho, que é justamente a variável. Tzinho está elevado à primeira potência, de modo que temos aqui uma equação do primeiro grau. Portanto, se formos fazer um gráfico de MA contra T, o que é inclusive o caso aqui do problema, teremos uma reta. Lembramos que a equação da reta y igual a ax mais b é exatamente o que foi formado aqui para MA. Note que MA faz o papel de y, o C faz o papel do B, o B é o coeficiente linear da reta, né? É o caso aqui desse C, mais uma constante vezes x. X é a variável, aqui t é a variável. E o A, que é o coeficiente angular da reta, será o produto de C por t grande. Então, temos aqui uma função do primeiro grau, já sabemos que MA contra t será uma reta. Agora, MB, com juros compostos, terá a seguinte formação. Mesma ideia, o capital somado a uma parcela formada do seguinte modo: o produto da taxa elevado ao tempo durante o qual ficou emprestado o capital. Note que agora não é mais t grande vezes tzinho, é t grande elevado a tzinho. É juros sobre juros. Então você tem t grande vezes t grande vezes t grande, se por exemplo t for igual a 3. Note que aqui, se t for igual a 3 e t grande igual a 5, teremos 5 vezes 3, 15. Note que se aqui tzinho for 3 e t grande 5, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, bem maior do que 15. Então, esse tipo de empréstimo, com regime de juros compostos, tem uma evolução bem diferente desse regime de empréstimos. Este aqui será, num gráfico, representado por uma reta. E esse aqui será representado por uma curva. Uma curva que é justamente a função exponencial. Note, y igual a kx, onde k é uma constante, x é a nossa variável que está no expoente de k. Esta parcela formará uma curva semelhante à indicada aqui pela função exponencial de base k. Aqui a base seria t grande e teria uma constante aqui na frente multiplicando
o t grande elevado a t, enquanto aqui a constante seria 1. Né? Czão poderia ser 1, por exemplo. Então, nós temos uma curva e uma reta. Observando os gráficos, a letra D pode ser descartada de imediato, porque nos apresenta duas retas. E as letras B e C podem ser descartadas com o seguinte argumento. Fere a lógica da instituição financeira ter um montante menor do que o capital que ela emprestou. Ela justamente vive disso. Então, ela empresta um valor e recebe uma remuneração por aquele valor. Ela tem que receber, depois de um prazo, mais do que o que ela emprestou. Essa é a lógica de funcionamento da instituição financeira. Desse modo, esta função aqui, esta curva, indicando decrescimento no valor do montante, com o passar do tempo, já poderia ser descartada pelo próprio conceito de instituição financeira. O mesmo se dando com a letra C, onde há um crescimento no início, mas depois começa a decrescer o valor do montante. Descartadas então as letras D, C e B, já sabemos qual é a opção correta, que é a que dá curva e reta crescente. Credenciada como correta então a letra A, encerrada a questão.